Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido. Em que o nosso presente muda ao saber do futuro? Pensa comigo até o final, vamos lá. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, né? Clica aí para se inscrever, aproveita e clica no sininho, marca aí a opção todas, que aí você é notificado a cada vídeo novo que é colocado aqui no canal. Já te agradecemos você que anda compartilhando, curtindo, comentando e tem nos ajudado aí a alavancar o canal e levar esse vídeo a mais pessoas. Nosso objetivo é estar abençoando vidas, então quando você curte, comenta, o próprio YouTube já mostra isso organicamente para mais pessoas e compartilhando você faz chegar a pessoas que eu jamais conseguiria alcançar. Então conto contigo, vamos junto nessa tarefa aí de ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, agora de uma maneira digital, fica mais fácil e rápido, o nosso alcance acaba sendo muito maior. Então vamos nos utilizar daquilo que a gente tem à disposição, à nossa mão, para levar a palavra de Deus. Então vamos lá, eu te agradeço você que já faz, e te agradeço se você puder fazer isso nesse vídeo. Texto desse vídeo, capítulo 13 de Apocalipse, e os versículos são o 3 e o 4. Apocalipse 13, versículos 3 e 4 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, porque adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A gente já está vendo aqui algo que é desenhado. É óbvio, querido, que uma das primeiras coisas que tem que estar na nossa mente aqui ao olhar esse texto é que esse tipo de coisa, esse tipo de adoração, esse tipo de veneração, não é só uma adoração, mas é uma veneração velada aqui e explícita com relação a essa besta, que é o que a gente pode observar. Ela vai ser materializada, as pessoas vão conseguir observar e vão conseguir ver isso. E o que fica evidente para nós aqui é que é algo que foi construído ao longo do tempo. Então a gente vai falar no próximo vídeo a respeito dessa questão do tempo, que tem muito a ver com Apocalipse 12, 12. Então vai estar muito ligado. Então assista o vídeo aí correspondente a Apocalipse 12, 12 e não perca também o próximo vídeo. Então isso fica muito evidente que é uma construção, que ao longo do tempo o dragão, que é Satanás, que é o diabo, aí ele vem construindo toda uma ideologia, toda uma preparação mental, toda uma cultura e toda uma ideologia para sustentar tudo aquilo que ele vai trazer, aquilo que vai acontecer. O versículo 3 ele vai dizer que então vi uma de suas cabeças. Nós vimos lá no versículo 1 que essa besta que emerge do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. O número 7 é um número de totalidade, é um número de completude, é um número de, não exatamente significa uma quantidade, mas simboliza um domínio total. Quando se fala de cabeça, está falando de domínio psicológico, de domínio mental, de domínio ideológico. Ele vai se materializar. Quando a gente olha lá para Daniel capítulo 7, a gente vai ver que isso vai ter um formato de homem, que vai ter um homem nesse formato. Então, diferentemente daquilo que Deus faz, que a gente crê em Deus pela fé, e a fé não é pelos que os olhos veem, exatamente porque os nossos olhos são enganosos, e a gente vai falar exatamente sobre isso aqui, porque fala aqui que uma de suas cabeças, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então esse como aqui dá aquele aspecto de uma mentira, há toda uma elaboração para que as pessoas realmente pensem que ele ressuscitou a exemplo do que Jesus ressuscitou. Então, diferentemente do falso profeta aqui, o que a gente vai ver é que três coisas importantes aqui. Primeiro, há toda uma conjuntura global, uma conjuntura mundial. Quando está falando de 10 chifres e 7 cabeças, há uma conjuntura mundial, há toda uma união mundial de lideranças. Lá em Daniel fala dos 4 animais, que são 4 reinos. Então vai explicando lá em Daniel capítulo 7, o significado de cada símbolo desse. Então são 4 reinos, são reinos que vão surgindo, só que é aquele negócio, querido. O mal, quando se junta, ninguém confia em ninguém. Não é como o motociclista na estrada que confia em todo mundo, né? Tem uma coisa que eu admiro, é a confiança que os motociclistas têm
nas outras pessoas, de que o motorista do carro não vai se mexer, né, de que não vai sair, de que não vai entrar com o carro, mudar de pista sem ligar a seta. Então, que a gente tenha a confiança nos outros, como os motociclistas de estrada têm, né? Mas quem é do mal vai se juntar, não vai ter essa confiança, porque eles não se confiam entre si. Eles não podem confiar um no outro, porque eles vivem a vida deles, a vida de quem planeja o mal, uma vida de passar a perna, de ludibriar, de enganar, de ingratidão. Então, é toda uma vida repleta, historicamente, e com um currículo vasto de ingratidão, de esquecimento daquelas pessoas que ajudaram, de traições, e por aí vai. Então, um desses vai se levantar. O que a gente começa a observar aqui, que a gente tem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, e a que emerge da terra é chamada em Apocalipse como exatamente o falso profeta. O que a gente vai ver aqui é que essa besta que emerge do mar, toda essa conjuntura que já vem sendo implementada hoje contra as religiões tradicionais que já existem, o que a gente vê é que vai haver, essa besta que emerge do mar, uma pessoa que vai assumir sobre si uma religião que vai agradar a todos. Não vai ser uma pessoa de uma forma muito polida e educada como o falso profeta, que já tem mais uma característica de liderança política. A besta que emerge do mar tem essa característica de liderança religiosa. Então o que a gente vê com essas duas bestas, e uma delas sendo o próprio falso profeta, é que o falso profeta vai ter um domínio político e um domínio militar. E essa besta que emerge do mar, que é o espírito satânico materializado, repare na informação aqui de que o dragão recebe a autoridade e que o dragão vai ser adorado por causa da figura da besta. Então o Espírito Santo, ele não é adorado, quem é adorado é Deus. Então o Espírito Santo a gente não vê, a gente sente, a gente observa, a gente sabe que ele existe e ele intercede por nós. Então é graças a ele que há essa intercessão. Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E Jesus Cristo é o nosso intermediário. Então o Espírito Santo nos ajuda e através de Jesus Cristo a gente consegue ter acesso ao Santo dos Santos, porque nós somos falhos e pecadores, não conseguimos entrar diante da santidade de Deus sem o sacrifício de Jesus Cristo. Então é através do sacrifício de Jesus Cristo que temos acesso ao Espírito Santo e através dele chegamos ao Santo dos Santos. Exatamente a simbologia trilhada no tabernáculo. Primeiro é o sacrifício, depois a bacia para se lavar e depois o santuário. Então assim é, sem remissão de pecados sem Jesus Cristo, não tem acesso ao Espírito Santo que nos lava e purifica de todo pecado e não temos acesso a Deus. Na Trindade satânica, essa besta que vai fazer oposição ao Espírito Santo, ela vai se materializar exatamente sobre aquilo, em função daquilo que a gente falou no vídeo passado, porque os homens têm uma ansiedade e um desejo muito grande pelas coisas que vêm. Então acreditar em Deus é acreditar naquilo que a gente não vê. Então muito cuidado por buscar demais acreditar somente naquilo que os teus olhos veem. Por isso Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a gente precisa crer sem ver. E aí o versículo 13 vai dizer, uma dessas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Ou seja, exatamente para poder mostrar, olha, se Jesus ressuscitou, eu também ressuscito. Se aquele povo que andava aqui, que a gente vai ver aqui também, e a gente já viu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que não detém mais essa figura do anticristo, então vai mostrar aqui essa besta que emerge do mar, vai mostrar aqui, se no passado aquele povo acreditava num Jesus, e o principal ponto, o pilar da crença daquele povo era a ressurreição, de que ressuscitou, então eu vou mostrar também que eu sou capaz de ressuscitar. Só que esse como aqui, ele passa esse aspecto de que não é uma coisa verdadeira, não é uma ressurreição verdadeira, nem como foi com Jesus, nem como foi com as duas testemunhas. Então é como se ele tivesse golpeado de morte. Vai haver um golpe, ele vai sofrer uma ferida, mas ele não vai exatamente morrer, mas o povo vai acreditar que ele morreu e que está ressurgindo. E vão adorar, e diz aí o final do versículo 13, né? Com a ferida mortal que foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo
a besta. Para seguir a besta, querido, essa plataforma já foi implementada e a mente das pessoas já está nesse aspecto. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer, querido, é que o ser humano ele foi feito para adorar. Então, quando você não ocupa esse espaço com o Deus verdadeiro, o diabo ele vai preencher esse espaço daí. Ele vai satisfazer essa necessidade. No versículo 4 vai dizer: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Se isso vai acontecer no futuro aqui, querido, é porque hoje as pessoas já estão caminhando nessa direção. Ou seja, quando você abandona a Cristo e abandona a Deus, você está caminhando numa direção de aceitação da figura da besta. Então, a gente saber que isso vai acontecer no futuro, a gente precisa raciocinar. O futuro, que não vai acontecer de uma hora para outra. Isso aqui não vai ser uma coisa que todo o mundo vai dormir cristão e vai acordar adorando a besta. Não é assim. Há toda uma ideologia, todo um preparo de anos e anos e anos sendo construído para que a besta seja a figura central. Então, por isso a preocupação com as crianças. As crianças vão sendo ensinadas para quê? Para que a mentalidade das crianças já não seja mais a mesma mentalidade de um temor a Deus. Tem agora uma abertura tão grande que o temor a Deus esteja ausente para que a besta, então, tenha a sua adoração ali presente. Então, quando eles dizem e dirão lá no futuro: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, é porque essa figura da besta e toda essa mentira que a besta vai contar vai cair na graça do povo. Por quê? Porque o povo vai estar nessa ansiedade, nesse desespero por algo para adorar, porém Deus vai estar totalmente fora daquele contexto ali. A gente vai ver no versículo 5, quando fala: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância. E a gente já viu sobre isso em outros textos. Esse foi-lhe dado tanto é uma autoridade de Deus no sentido direto como também permissivo. Deus permite essa autoridade aqui, Deus permite que tenha essa autoridade porque é um anseio do povo. Então, saber que essas coisas vão acontecer no futuro precisa fazer com que a gente reflita hoje, com que a gente tome cuidado com as nossas decisões hoje. Querido, eu não sei você, mas eu não quero estar presente quando isso aqui acontecer. Eu já quero estar lá no céu e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Eu quero estar lá, eu não quero estar aqui. Agora, e se isso aqui acontecer dentro da nossa geração? Onde você vai estar? Então isso aqui é construído. Assim como estar no céu, também é uma construção. Da mesma forma que o tabernáculo tem toda a sua simbologia, tanto nos muros que envolve, quanto no altar de bronze, quanto na bacia, na água, no santuário, tudo tem o seu significado. Se a gente não absorve isso para nós hoje, a gente vai construir uma vida que vai ter suas consequências. Então, tudo tem consequência e tudo é construído. Então essa adoração à besta aqui é algo que vai sendo construído. A mente humana ela vai estar tão voltada para promiscuidade, para vícios e dependências de produtos químicos e drogas. Recentemente estava vendo aí pessoas que já estão procurando drogas mais baratas e estão viciadas num produto que é de uso veterinário. As pessoas estão comprando o produto de uso veterinário para se drogar e ficar igual zumbis. Então, cada dia está surgindo uma droga nova. Então, é isso que a besta quer, é isso que o diabo quer, que o mundo esteja cada vez mais preocupado só em se drogar e com promiscuidade, que esteja feliz em satisfação sexual e se alienar, se desligar desse mundo para não se preocupar com as coisas de Deus. Então, pensar no futuro e imaginar que toda essa plataforma está sendo construída e nós hoje, se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que hoje já, lembra? Veja o que Paulo está falando aí, Apocalipse, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério, ou seja, aquilo que para nós ainda não é completamente entendível, ainda é um mistério, da iniquidade já opera. Então hoje, e assim como na época de Paulo, e quando a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, últimos dias. O que significa últimos dias no Novo Testamento?
É o período que começa com a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, já começam os últimos dias que duram até hoje e vai durar até a segunda vinda. Então, nesses últimos dias, que começou na ressurreição de Jesus, já opera o mistério da iniquidade. Só que Paulo está falando, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, versículo 8, será de fato revelado o iníquo. Então, é um mistério porque ainda não está sendo revelado, o mistério da iniquidade. Agora, que já opera, já opera. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, não perca aí o próximo vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Já opera hoje. Então, o que a gente vai fazer com esse conhecimento de que no futuro o mundo vai caminhar nessa direção? O que isso, de maneira prática, gera em você para você tomar uma atitude? Será que você vai querer fazer uma adesão a essa plataforma ideológica que já opera entre nós da iniquidade? Ou você está começando a ser despertado que você precisa se voltar mais para Deus, se voltar mais para as duas asas da águia? Lembra das duas asas da águia? Assista os 3 últimos vídeos para você entender aí sobre as duas asas da águia. A gente precisa estar voando, querido. A gente precisa voar como águia. Chega de ciscar como galinha. O que o diabo quer é que o ser humano fique como galinha. Galinha não voa, galinha não foge, galinha tem medo, galinha olha só para baixo, galinha não conhece nem o céu. Deus nos quer como águia, o Espírito Santo é uma águia e as duas asas são os mandamentos, as leis de Deus, a voz de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a aliança, arrependimento, contrição, perdão de pecados. A gente precisa voar nessas duas asas. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Não aceite menos do que isso. Não aceite virar galinha. Você foi chamado para voar como águia. Então que todo esse aviso do futuro te desperte para que você comece a construir hoje o teu futuro em cima das asas de águia. Você nasceu para voar, querido. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.